Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo em que podemos estar juntos, cultuando, louvando ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os jovens de nossa igreja. Parabéns pelo seu dia. Parabéns a todos, Queremos agradecer todo o empenho, todo o cuidado, todo o esforço que os jovens têm tido em nossa igreja, em várias áreas, aqui na nossa igreja, em vários ministérios, têm atuado, têm servido. E louvamos a Deus também porque em meio a tudo que nós estamos vivendo jovens ainda firmes, consagrados, fortes no Senhor. Ontem, acompanhando um pouco a live que tivemos da SEMEC, vimos muitos jovens buscando, com empenho, com visões, com aquela sede da busca da presença do Senhor. Então nós cremos que nós estamos com uma geração que está vindo, uma geração que está agora também, e uma geração que está focada em buscar o nome do Senhor. Então nós vemos um futuro muito promissor. Graças a Deus, são vários jovens, tiveram várias pessoas assistindo naquele momento, participando. Então louvamos a Deus por aquilo que Ele tem realizado no meio das novas gerações. E hoje eu gostaria de trabalhar um texto que não se refere só aos jovens, mas a todos, É o texto que está escrito em Tito, capítulo 3, do versículo 3 a 8. Capítulo 3, versículo 3 a 8. Eu gostaria de ler primeiro esse texto. O nosso texto é Tito 3, capítulo 3, de 3 a 8. E o nosso tema desta mensagem é: quem sou eu? Uma pergunta que eu coloquei ao meditar no texto de Tito, Que a pergunta é: quem sou eu de fato, Então vamos ler o texto e nós vamos entender, na medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos entendendo e vamos meditando na palavra do Senhor. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar no monitor, no celular. Você pode acompanhar na sua Bíblia também, no texto de Tito. Esta versão, eu creio que está na NVI, mas os irmãos podem acompanhar na sua versão também. Vamos ler este texto e prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para nós lá no primeiro século, mas está falando para nós hoje também. Então vamos ler o texto. Tito capítulo 3, versículo 3. Houve um tempo em que nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, que Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Eu gostaria de convidar mais uma vez os irmãos a entrar na presença do Senhor. Nós estávamos agora buscando, louvando o nome dEle, mas eu gostaria de mais uma vez convidar você que está nos assistindo, você que pela primeira vez está nos assistindo, você que está na sua casa ou em algum lugar, mas está olhando agora a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para estar orando e suplicando ao nome do Senhor, Espírito Santo de Deus, para que Ele é quem possa ministrar aos nossos corações nessa manhã, não seja eu, mas o poder e a graça do Santo Espírito de Deus. Então vamos orar mais uma vez. Pai de amor, bendito, nós queremos agradecer por esse tempo tão especial, por esse tempo de entrar na Tua presença, Senhor, proporcionar a todos nós, separar esse tempo. E pedimos, meu Pai, que seja um tempo valioso para nossas vidas, porque estamos debaixo da orientação da Tua palavra.
e cremos que é a melhor coisa para a nossa vida. Então, nesta manhã, pedimos, meu Pai, que Tu possa falar, encher as nossas vidas, colocar em nós a Tua palavra e ela possa realmente frutificar. Nós queremos entregar, agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós estávamos falando, eu creio que muitos têm dúvida de quem eu sou, né? Uma pergunta talvez que os jovens estão fazendo hoje, quem eu sou de fato? Alguns jovens ainda estão na fase da formação ali, ainda não sabem direito o que vai ser, né, qual profissão vai escolher, qual a sua característica, o seu pensamento, as definições, né, nos papéis da sociedade. Alguns estão descobrindo coisas, novas coisas, né? E alguns jovens ainda não sabem direito realmente quem são, né? Assim, não está bem definido. Alguns já têm bem traçado tudo isso. E alguns, irmãos, alguns ainda nem sabem mais se são jovens ainda ou não são mais. Estão perdidos, né? Na fase da vida. Alguns acham que é jovem, mas não é jovem. Então eu gostaria de dar uma dica aqui, né? Se você fala assim, na minha época, né? Se você sempre fala assim, na minha época, é um sinal de que você está afastando um pouco da juventude. Né? Talvez você já não seja tão jovem assim. Eu não sei se os jovens aqui falam isso. Na minha época, vocês falam isso na minha época ou não? Já fala. Então, os jovens aqui já falam isso na minha época, quer dizer que vocês estão já saindo da juventude também, né? Irmãos, o tempo da juventude é curta. A vida é passageira. As coisas vão mudando, né? Em cada fase da vida. E físico, o pensamento, as atitudes. E nós temos que descobrir a cada um desses momentos quem nós somos, né? Mas, nesse texto de Tito em especial, encontramos uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, maravilhoso, e ele escreve para um jovem obreiro chamado Tito. E aqui encontramos umas dicas valiosas nesse curto texto que nós lemos de 3 a 8, nós encontramos dicas valiosas, profundas, que falam a respeito da nossa identidade, daquilo que nós somos. Então, nesse texto nós encontramos uma expressão que Paulo fala, nós lemos aqui, né? Uma expressão que Paulo fala para Tito, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa expressão, Paulo fala em vários momentos, em Romanos, nós lemos em Colossenses, Filipenses, Efésios, várias vezes Paulo fala de regeneração ou de renovação. Paulo fala em vários momentos em suas cartas sobre isto. Mas uma fala tão completa assim, nós encontramos aqui no livro de Tito, né? Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós encontramos, parece um pacote completo. Paulo estava falando desse lavar, parece que ele estava referindo ao batismo, né? Muitos acreditam que ele estava referindo ao batismo, mas também essa regeneração se refere ao novo nascimento. Lembra quando Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento, fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos era o mestre da lei, ele não estava entendendo o que é nascer de novo. E aqui Paulo então fala de um pacote tão completo, de uma expressão que nós morremos, quando somos levantados do batismo, nós somos lavados por Jesus. E aí nós temos ainda uma fase completa, que é a regeneração. Nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus. E ainda Paulo fala completa, parece que esse pacote com renovador, né? Uma renovação, parece que ele está falando de santificação. Nós somos renovados a cada momento. Então, é um texto muito profundo e um tanto difícil da gente trabalhar, porque Paulo trabalha em todas as cartas sobre isso, tentando explicar o que é regeneração, o que é uma renovação, né? Romanos 12, 1 e 2, mas transformados pela renovação da vossa mente. Paulo tenta, em todos os momentos, trabalhar esta questão. Então, não é uma fase tão, um texto tão simples de trabalhar, mas é um texto tão curto, mas profundo, e nós gostaríamos de conversar um pouco a esse respeito. E para entender um pouquinho mais o que esse texto está falando, essa frase está falando, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, eu busquei um pouco aqui o sentido disso para nos ajudar. John Stott tenta explicar também isso. O grande pastor, né, mestre John Stott, tenta explicar também como é difícil de a gente entender o que
Paulo está querendo dizer a respeito disso. Mas eu coloquei na tela aí para vocês, diz assim: a complexa afirmação de Paulo poderia ser parafraseada desta forma: Deus nos salvou por meio de uma regeneração e renovação que foram externamente representadas em nosso batismo, né, quando nós batizamos, mas interiormente efetuadas pelo Espírito Santo. Ou invertendo a ordem, né, ele fala agora ao contrário. Deus generosamente derramou o Espírito Santo sobre nós. Este Espírito derramado, nos regenerou e nos renovou. Ou nos regenerou ou está renovando internamente. E tudo isso foi externa e visivelmente representado e selado em nosso batismo. Essa é a forma como que John Stott tenta explicar o texto, como Paulo fala tão completo, de um lavar, de uma regeneração que acontece. Uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento ali e uma renovação. Ou seja, o que Paulo está tentando dizer é que quando nós temos essa experiência do lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, isso significa um divisor de água na nossa vida. Muda toda a percepção, muda toda a nossa forma de nós vivermos e enxergarmos a vida, aquilo que nós pensávamos acerca de nós mesmos, acerca de que nós pensávamos acerca da vida, da sociedade. Essa experiência do lavar regenerador e renovador muda por completo. Então, portanto, o lavar regenerador, renovador, revela fatos muito importantes para a nossa vida. E nesse texto, Paulo apresenta vários fatos, ele revela vários fatos importantes para nós. Eu separei algumas para nós estarmos tendo essa reflexão nesta manhã. Então eu gostaria de ver algumas dessas revelações que Paulo nos mostra através dessa experiência do lavar regenerador e renovador para as nossas vidas, que mostra nesse texto, né? Então, o primeiro dela é o que Paulo nos coloca, bem simples no texto, logo no início. Ele nos revela quem nós éramos, né? Uma das coisas mais incríveis para esse texto, importante, o que acontece é quando nós temos essa experiência do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, ele agora mostra quem nós somos. Isso que quem está dizendo foi Paulo que diz, né, nessa carta. Ele diz assim: houve um tempo em que nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Meus irmãos, será que você consegue descrever quem você era? Será que você consegue agora entender, olhar para trás e você saber quem você era? Se nós não conseguimos fazer esse exercício de achar assim diferença da nossa vida antes e depois dessa experiência, alguma coisa está acontecendo ainda, né? Talvez ainda falte uma experiência mais profunda do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, porque uma vez que nós encontramos com essa experiência, nós conseguimos enxergar realmente quem nós éramos, né? Alguns itens Paulo descreveu aqui para nós. Eu fiquei pensando, talvez é como uma compra de um equipamento novo, por exemplo, um computador novo, né? Quando você está usando o seu computador diariamente, o que você sempre usa, você não percebe. Você está acostumado com o uso, né, dele, mas quando você compra um novo computador, mais moderno, né, de última geração, você consegue perceber essa diferença desse novo computador. Aí você percebe que o computador antigo era muito lento, demorava séculos para ligar. Qualquer ação que você faz, ele travava, né? Você tinha que ficar horas esperando. Aí você consegue perceber que está totalmente desatualizado, que há vários problemas que esse computador apresentava para você. De repente você está usando e o computador não consegue segurar a bateria, desliga na hora. E você consegue falar, puxa, agora é outra história, esse novo computador é uma outra história. Você consegue enxergar os problemas que havia num aparelho antigo, né? Isso se dá também com o celular e outros aparelhos novos que nós compramos, porque ele é novo, né? Totalmente moderno, com novas tecnologias. Então, irmãos, nós vamos
desejar um novo nascimento, sim, quando começamos a enxergar quem nós éramos, né? Vamos desejar um novo nascimento, porque quando nós encontramos com esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós começamos a enxergar tantos defeitos, nós queremos um novo nascimento. Nicodemos não estava entendendo, ele não estava ansiando o novo nascimento. Por que ele não estava ansiando? Jesus estava falando, é necessário nascer de novo. Ele não sabia o porquê que precisa nascer de novo. Porque ele ainda não enxergava quem ele era, os defeitos, as falhas, né? Se ele tivesse visto, enxergado tudo aquilo que ele era, ele tinha certeza que ele ia falar na hora, Jesus, eu quero um novo nascimento agora. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu era assim, não quero ser mais, né? E assim também, Paulo, ele diz nesse texto, ele fala assim, houve um tempo que nós também éramos. Para quem que Paulo está referindo esse também éramos? Paulo está falando dele mesmo, nós éramos, está falando de Tito, o jovem Tito, né? O jovem Tito também, ele passou por essa experiência do lavar regenerador e transformador, então Paulo afirma aqui, Paulo, Tito, nós éramos. Mas ele está falando também de todos nós que passaram, que já passou por essa experiência do lavar regenerador e transformador, e nós podemos testificar. Paulo testifica, olha o que nós éramos. O grande apóstolo Paulo dizer isso é muito profundo, porque Paulo, mesmo antes da conversão, ele era um judaizante, ele seguia as leis, as normas, ele achava que estava perfeito, ele vivia uma vida perfeita, né? Fazia as coisas certas diante de Deus. Mas, quando houve uma ação na vida de Paulo, ele consegue, o Espírito Santo mostra tantas coisas para ele, escravizado em toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, detestáveis, odiando a nós mesmos, uns aos outros. Paulo começa a enxergar aquilo que ele era antigamente, mas após o lavar regenerador, ele disse, olha, eu não quero ser mais isso. Então, a gente pode deparar que o lavar regenerador do Espírito Santo abre os nossos olhos, né? Enxergamos o antes e o depois. Essa é a grande diferença da revelação desse lavar regenerador. A gente consegue ver o que nós éramos. Antes, eu convivia com o pecado. Agora, depois dessa experiência, não consigo mais. Antes, eu não reconhecia nenhuma das minhas atitudes. Agora, Deus permite trabalhar na minha vida. Antes, eu era escravo de vícios, mas agora, Deus permite trabalhar na minha vida, Ele permite uma libertação. Antes, eu ocultava mágoas, rancor na minha vida, agora, há um poder do perdão na minha vida. Então, o que nós podemos perceber nessa primeira revelação de quem nós éramos, é que, irmãos, nós somos libertos, nós enxergamos muitas coisas. E podemos perceber, então, que não existe tempo. Se nós guardarmos as nossas mágoas, se nós carregarmos coisas no nosso coração, vai passando a idade, nós vamos carregando juntos todas essas coisas. Essas coisas vão perdurando na nossa vida. Então, em algum momento da nossa vida, nós precisamos passar por esse lavar regenerador, transformador. Então, significa o quê? Que não existe idade para nós passarmos por essa ação de Deus na nossa vida. Então, o convite de Deus, assim como o jovem Tito, é que todos nós passemos, jovens, em todas as idades. Não existe idade, não existe nível social, intelectual. Nicodemos era um mestre da lei, se é bonzinho ou não. Quando nós passamos esse lavar regenerador, nós descobrimos quem nós éramos. Há uma revelação. E nós não queremos viver nesta vida, nós queremos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Um novo Espírito Santo habitando em nós. Então, primeiro ponto que Paulo nos revela é quem nós éramos. E esse é um ponto bem importante. Agora, o segundo ponto, a partir disso, que Paulo nos mostra, é essa revelação de uma necessidade de transformação. Uma transformação porque aqui o texto diz, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, necessidade de transformação.
Por que eu preciso de um lavar regenerador e transformador do Espírito Santo? Porque muitas vezes eu fico pensando, mas por que nós precisamos disso? Nós vivemos num mundo hoje que nós conseguimos muitas coisas. Nós conseguimos batalhando, nós conseguimos conquistar quase tudo nessa vida. Hoje, a ciência, a tecnologia, tudo está a nosso favor. E é uma pergunta do ser humano, por que eu preciso desse lavar regenerador e transformador, renovador do Espírito Santo? Como falei, Nicodemos também fez essa pergunta. Ele não entendia por que ele precisava disso, mas como é que é isso, Jesus? Eu não conseguia entender isso. Ele é o mestre da lei, ele praticava todas as leis, fazia tudo certinho. E aqui o texto nos mostra, né? Quando se manifesta a bondade, o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus. Não por causa dos nossos atos de justiça. Não por causa dos nossos atos de justiça. Então, quando nós passamos por esse lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, abre-se os nossos olhos que não é pelos nossos atos de justiça. É simplesmente pela bondade, o amor de Deus. O que significa esse atos de justiça que o texto nos está falando? Essa palavra significa muito a questão da esmola, né, no grego. Um ato de justiça que você faz, não que isso seja errado, não que isso nós não possamos fazer bondade, fazer as coisas, né, do dia a dia, ajudar as pessoas, não que isso seja errado. Não. Mas quando isso é feito em prol da nossa promoção pessoal só, né? Esse que é o problema, que nós conseguimos, eu faço isso, olha, eu ajudo as pessoas, eu faço isso. Não pelos nossos atos de justiça, que nós somos regenerados, que nós somos salvos, que nós somos libertos. Não, longe disso, mas foi pela grande bondade, o amor de Deus derramado, pela misericórdia de Deus. Então, toda essa questão muda. Quando nós nos encontramos com o lavar regenerador, o que acontece? Nós reconhecemos, nós nos prostramos diante de Deus, nós nos rendemos aos pés de Jesus, reconhecemos que, olha, não é pelo meu mérito. Sim, nós precisamos continuar ajudando as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, mas isso é uma ação do Espírito Santo que faz em nossas vidas. Não é pelos nossos próprios atos que nós conseguimos alcançar a salvação, mas agora, com esse lavar regenerador, transformador do Espírito Santo, nós conseguimos entender a grandeza, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que envolve a nossa vida e que nos leva à salvação, que o texto nos coloca aqui. Que vem com a tua misericórdia e nos lava, nos regenera, uma ação renovadora do Espírito Santo. Então, é essa ação que acontece na nossa vida. Por isso que todos nós precisamos passar por esse mover regenerador, transformador, porque senão nós vamos estar baseados somente na lei, somente nas nossas ações, mas a nossa vida vai ser palpada, nós somos levados pelo fluir do Espírito Santo em fazer, em ajudar, Deus dá visão, Deus dá coragem para ir. Então esse é o derramar que Deus tem feito aos nossos jovens, às nossas gerações, à nossa igreja, desse mover, desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós entendemos nossa necessidade de transformação a cada dia, ser liberto do nosso eu, mas deixar o Espírito Santo de Deus fluir na nossa vida. E Paulo ainda, para completar toda essa explicação do lavar regenerador e transformador, ele revela, terceiro ponto, a necessidade da graça do Senhor Jesus. É nessa esperança da graça do Senhor Jesus. No versículo 7 ele diz, ele o fez a fim de que, para que ele fez tudo isso? A fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, a justificação, Paulo trabalha em vários livros do Novo Testamento, nas suas cartas. A justificação é o coração da doutrina do apóstolo Paulo. Ele por várias vezes fala, nós somos somente justificados. É uma ação que não tem nem como explicar, porque é uma ação que vem do Espírito Santo de Deus, que nos justifica. E Paulo trabalha isso por várias vezes. E aqui, mais uma vez, ele explica, quando nós temos esse encontro com o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo de Deus, nós abre-se os olhos espirituais para entender que nós somos justificados. Agora, o apóstolo Paulo fala da nossa salvação em Cristo Jesus.
nós podemos ter essa garantia, temos ter a certeza de que nós somos salvos por Cristo Jesus, não pelo nosso mérito, mas pela graça do Senhor Jesus. Isso, o que significa tudo isso? Eu li um texto que fala sobre isso. Uma declaração legal da qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo. Declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita sua confiança em Jesus Cristo. Então, em vários textos, Romanos 3, 21 a 26, Romanos 15, 16, 2 Coríntios 2, 5, 21, Paulo trabalha por vários momentos em que o pecador, ele encontra com a graça do Senhor Jesus. Ele reconhece de tudo isso. Então, o que esse lavar regenerador, transformador do Espírito Santo está fazendo em nossas vidas? Ele nos mostra quem nós somos. Ele nos mostra tantas falhas de nossas vidas. Mas, irmãos, o que fazer com essas falhas, tantas coisas que estavam ocultas em nosso coração? Nós não sabíamos quem nós éramos, mas agora nós enxergamos quem nós éramos. O que fazer agora? Né? Agora é o grande poder de Deus, que nenhuma outra coisa pode fazer, nenhuma outra ação nessa terra pode fazer. Talvez você, por vários métodos, você pode descobrir quem você era, os problemas que você tinha, as angústias que você tinha. Você pode descobrir até o que você tinha, mas essa libertação, essa justificação que ocorre, irmãos, só o poder desse lavar regenerador, transformador do Espírito Santo, vindo do alto, pode fazer em nossa vida. Talvez uma terrível sentimento de culpa, você pode descobrir o que aconteceu, um aperto no peito, uma angústia da alma, difícil de explicar, você sabe o que é. Você não consegue encontrar em nenhum lugar, porque só o Espírito Santo de Deus pode agora mudar tudo que está vivendo em seu coração. É uma ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo completa. Não só começa a revelar quem nós somos, mas ela é a única saída para a nossa cura, para a nossa salvação. Então Paulo, ele trabalha todas essas questões, o poder do lavar regenerador, transformador do Espírito Santo. Então, irmãos, o que eu chego na conclusão é que se não houver uma ação do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos envelhecendo. No corpo, por fora, aqui nessa carcaça, nós estamos envelhecendo sim, né? Mas nós vamos envelhecendo da alma, do nosso interior, né? O rei Davi dizia isso. Quando ele escondeu o pecado, ele falou assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Logicamente que os ossos, se não tiver nenhum problema, não envelhece tanto, né? A gente percebe quando a pessoa morre, os ossos ficam, né? Mas é uma expressão que o rei Davi usa, de que tanta angústia da alma, que até os ossos estavam envelhecendo, tudo por dentro estava envelhecendo. Estava uma tristeza ali da alma que o rei Davi estava falando. Mas quando nós temos o encontro verdadeiro dessa ação renovador, de um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, irmãos, nós ainda continuamos envelhecendo, infelizmente, por fora. Mas por dentro, nós somos renovados. Por dentro, somos vivificados. Por dentro, há uma cicatriz. Um tempo atrás, eu passei por essa experiência. Uma angústia na minha alma. Uma dor. E uma palavra que uma pessoa me disse. E uma ação do Espírito Santo que houve. Parece que tirou isso como uma coisa assim inexplicável. Tirou da minha vida, arrancou do meu coração. Me libertou de tudo isso, me regenerou por dentro novamente. E essa é a ação que Deus quer fazer na nossa vida, esse lavar regenerador. Então, significa que, meus irmãos, nesse encontro, nós envelhecemos por fora, mas no nosso interior nós continuamos jovens. Então, hoje, nós queremos dizer que todos nós somos jovens por dentro, pela ação do Espírito Santo de Deus, renovador, revigorador do Espírito Santo. E nós podemos testificar isso para outras próximas gerações. Nós temos compartilhado sobre isso, sobre abençoar as próximas gerações. Nós só vamos conseguir porque se nós passarmos e explicarmos sobre esse lavar regenerador e que nossas próximas gerações e outras gerações, nossas crianças e todos nós possamos experimentar a cada momento este lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que é tão importante para a nossa vida. É de tão importância que o apóstolo Paulo, no versículo 8, terminando o nosso texto, o apóstolo Paulo diz para o jovem Tito, fiel a esta palavra que estou dizendo, que acabei de falar. Eu quero que você afirme categoricamente essas coisas. Paulo diz categoricamente essas coisas. Paulo que havia experimentado esse lavar regenerador e renovador. Tito também
Como que Tito ia falar categoricamente? É porque Tito havia já experimentado, ele havia passado, ele era jovem, mas havia passado por essa experiência. E nessa manhã, um convite do Espírito Santo de Deus é para que, nesse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, já estamos 6 meses passando por esses momentos difíceis, mas é um momento que vem um sopro do Espírito Santo sobre minha vida, sobre a tua vida, sobre um mover regenerador, transformador, que Deus quer fazer uma ação muito maior. Saímos dessa uma ação muito maior, que é a ação da presença de Deus na nossa vida, não pelos nossos méritos, mas pela ação de Deus sobre nossa igreja, sobre as nossas próximas gerações, e que Deus possa estar abençoando nesse momento. E a pergunta que eu gostaria de deixar: quem nós somos de fato? E possamos testificar: olha, eu era isso e hoje já não sou mais. Que nós possamos conseguir fazer isso em nome de Jesus. Que nós possamos conseguir dizer assim: quem eu sou? Eu sou uma pessoa lavado, regenerado, transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui ainda. Que eu não sou nada, eu sou regenerado por Deus. Que Deus possa encher cada momento, mesmo estando longe. Foi falado nesta manhã, mesmo distante, nós somos unidos cada vez mais em Cristo Jesus e abençoando uns aos outros, para que possamos estar juntos, sendo capacitados e cheios. Vamos orar e pedir a ação do Espírito Santo de Deus. Enquanto o grupo de louvor está ministrando a nós, eu gostaria que você pudesse separar algum lugar na sua casa, algum momento, agora ali, para que Deus possa falando, mostrando, para que esse lavar regenerador possa encher o teu coração, encher a tua vida. Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Ó Pai Santo, nós queremos nesta manhã entregar a cada coração que está nesse momento aberto, ouvindo a Tua palavra, que possa receber, Jesus, um enchimento, a presença renovador, do fluir da Tua graça, regenerador. Traz, Senhor, a cada um novo homem nesse momento. Ó Deus, ao enxergar as coisas que nós vivíamos, possamos reconhecer e deixar e ser ungido, Senhor, para que possamos estar vivendo essa santificação, essa justificação em todos os momentos. Nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelos tantos jovens que nós temos hoje, fortalecidos no Senhor. Não deixe eles se desviarem, Pai, não deixe eles serem levados pelos outros ideais, mas sim por uma experiência real contigo. Nós queremos entregar, queremos agradecer em nome de Jesus. Amém.